Vamos então entrar agora nos principais pontos dessa sabatina. O candidato à reeleição, Bolsonaro, foi questionado se, reeleito, aplicaria processo de impeachment contra ministros do STF. Acompanhe. Eu já entrei no passado com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Não prosperou por decisão do presidente do Senado. O perfil do atual Senado foi mais para centro-direita, mais independência, vamos assim dizer. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete, então, qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete exclusivamente ao Senado Federal. Da minha parte, não pretendo aumentar o número de ministros, e tem uma proposta na Câmara de 2013 da senhora Luísa Erundina, onde 40 deputados do PT assinaram essa proposta. O que a gente vê acontecer no Brasil é um crescente de críticas ao Supremo, né? Eu parei no tocante a isso, mas há algum tempo eu vinha falando muito a palavra liberdade, e nós devíamos nos preocupar com isso. Fiquei isolado por muito tempo falando essa palavra aí como num deserto. Hoje nós estamos vendo que isso tornou-se quase que veio por uma ordem do dia. Adriano Cerqueira, agora passo a bola para você. Quero destacar um ponto com você desse trechinho que a gente mostrou da sabatina do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi questionado a respeito de impeachment, se entraria com pedido de impeachment contra ministros. Ele lembrou que já fez uma solicitação como essa num passado recente em relação ao presidente do TSE, ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas que isso não está nos planos dele neste momento. Como você analisa essa fala do presidente? São inimigos políticos? Você declararia a relação deles como uma inimizade política? E por que essa postura do presidente agora? Não, com certeza, ao longo desse primeiro mandato do Bolsonaro, ele encontrou muitas dificuldades, né, junto ao STF, em especial na figura do Alexandre de Moraes. Então, tanto que ele entrou com esse pedido, né? Mas o Bolsonaro, ele reconhece a independência funcional, digamos assim, né, institucional da parte do Senado, que é o Senado que dá abrigo ou não a essas iniciativas. E ele deixou muito claro que ele não vai se mexer em relação a isso. Até porque mudou o Senado, né? O Senado Federal, que foi eleito agora, né, uma parte dele, né, não foi totalmente, mas ele deu uma guinada mais à centro-direita. E o próprio Hamilton, né, que é o atual vice dele, já está como senador e que lembrou dessa possibilidade. Então, eu acho que o Bolsonaro está muito tranquilo em deixar a bola, digamos assim, a cargo dos senadores e, eventualmente, ele atuar como uma espécie de bombeiro, né? Ele está abrindo um campo aí de possível negociação. Eu imagino como é que estão os bastidores, na medida que a situação de Bolsonaro ao longo do segundo turno, em termos eleitorais, vem melhorando muito, né? O índice de aprovação dele tem aumentado, isso dá mais chance a ele de se reeleger. Então, eu acho que por tudo isso, o Bolsonaro está saindo da linha de frente, né? Ele já incorporou a palavra liberdade, eu acho que isso foi um grande recado que ele deu, né? Botaram no colo dele essa bela palavra e ele abraçou, acarinhou, né? E está conduzindo ela na sua campanha, e tudo indica que ele agora vai deixar a cargo mais aparente, né, do Senado qualquer tipo de iniciativa no tocante a fazer impeachment ou não de ministros. Eu creio que talvez uma tentativa de conciliação em algum momento vai acontecer caso o Bolsonaro seja reeleito, e as chances têm aumentado nesse sentido. Agora, Testa, também nesse trechinho que nós exibimos, o presidente voltou a dizer que não pretende aumentar o número de ministros na Suprema Corte. Ele já havia falado a respeito disso anteriormente, em outras ocasiões. E, como também fez nessas ocasiões anteriores, reforçou que é uma demanda antiga de parlamentares do PT, inclusive. Queria sua análise a respeito desse trecho. Sem dúvida. O presidente disse que não vai mexer com isso atualmente. Ele terá uma maioria confortável no Senado e também na Câmara. Compete à Comissão de Constituição e Justiça atender uma demanda ou uma ordem do presidente do Senado, que é quem tem que acatar o pedido de investigação, de convocação dos ministros. Mas nós temos lá grupos de senadores
que já fizeram convocações, já aprovaram requerimentos, convidando, melhor dizendo, o ministro Barroso, o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio Mello. Somente o ex-ministro Marco Aurélio Mello aceitou ir até a comissão para conversar, discutir essa coisa. Os outros nem deram satisfação. Há um mal-estar muito grande em boa parte do Senado em relação à atitude desses 3 ministros. Agora, nós temos que ver quem será o próximo presidente do Senado e quem será também o próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos lembrar que tinham pedido, quando o Pacheco ainda era o presidente, que encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça a avaliação, a sabatina de André Mendonça. E o Alcolumbre não fez nada disso. Só depois de muita pressão e negociações, que nós agora estão vindo à tona, é que colocaram o André Mendonça para ser sabatinado. E nós não sabemos ainda para onde irá o Pacheco, e sabemos também que o Alcolumbre já foi reeleito senador. Então, temos que ver como é que vai ser essa correlação de forças. Vamos fazer uma suposição, que o Moro se torne o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma suposição, né? E que também uma suposição que o próprio Mourão seja eleito presidente do Senado, é uma suposição, nós não sabemos. Isso pode dar uma outra correlação de forças e fazer com que as investigações prossigam, mas tudo vai depender, como disse o Cerqueira, né, de negociações políticas. Pode haver uma conciliação, pessoalmente eu acho muito difícil haver essa conciliação, porque houve um prejuízo enorme para o governo Bolsonaro durante esses 4 anos, por conta do STF e do TSE agora na eleição, e isso não se apaga com muita tranquilidade num governo que, se o Bolsonaro for reeleito, ele virá com muita força no primeiro momento, tendo, evidentemente, o apoio da Câmara e, no caso específico do TSE e do STF, do Senado Federal, mais especificamente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem que fazer maioria nessa comissão. E vai depender, por exemplo, da fusão que está para acontecer entre o PP e o Partido União. Isso vai dar uma grande força ao governo, se isso acontecer.